Então, o que acontece? Você deve pegar essas ideias que eu estou demonstrando, onde vozes do trovão ficam dentro de mim. E aí, conforme aquelas coisas ficam falando palavras soltas, e aí o meu cérebro vai lembrando, imaginando, sei lá o que, sonhando acordado. É como sonhar quando está dormindo, só que acordado. Ao mesmo tempo, enquanto o meu raciocínio lógico está funcionando junto. Então, quando a loucura ataca, eu tenho essa necessidade de contar histórias, de lhe explicar as coisas de uma maneira tecnológica, para você fazer aferimentos e ver se realmente são bobagens ou não são. Então, por exemplo, agora começou a contar a história de novo do princípio, como uma repetição, como um rosário. Várias pessoas no mundo têm as suas bolinhas de madeira contando e conta de novo a mesma história. Então, vai de novo. Eu nasci no dia 17 de setembro de 1977, no Socorro, à meia-noite exata. Eu estava no mundo de uma família pobre, onde a minha mãe é analfabeta, onde os meus avós e os meus tios morreram de doença do alcoolismo, e o meu pai, ele era um viúvo que seduziu a jovem minha mãe e teve com ela 2 filhos. Ele registrou com seu sobrenome Souza, por eu ser um macho da espécie hominídea dos humanos, e a minha irmã não, ela não recebeu o sobrenome dele, porque ela era de menor valor, uma fêmea humana. E aí a gente veio crescendo, pobremente, a minha mãe trabalhando de empregada doméstica, vivendo num cortiço, e esse meu pai era dono desse cortiço, aonde ele assassinou um rapaz bêbado que tinha muitos filhos pequenos. E meu pai teve um câncer terrível e não cumpriu nenhuma dia de sentença dos seus 20 anos, que foi condenado por assassinato do moço. A minha mãe, então, devido às dificuldades da vida, vendo o melhor arranjo, ela casou com o Zé Leitoa. O Zé Leitoa, o meu padrasto, um homem de origens muito antigas, paulistas, de um preconceito terrível. Enfim, eu com 8 anos de idade eu comecei a trabalhar, ele me tirou da escola, esse Zé Leitoa, e eu passei então a trabalhar. Eu fiz até a 4ª série. Eu trabalhava, ele comprava alho bruto, que vinha da cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, num caminhão enorme, descarregava todo aquele alho
E eu então ficava pondo no sol, secando, limpando aquela terra preta, tirando as raízes, fazendo a réstia, picando para vender, para ele sair vender o alho. Então era esse o meu trabalho infantil, a partir de 8 anos de idade. E já nessa época eu senti uma presença no ar, na existência. Eu conseguia, ou pelo menos eu imaginava isso na minha cabeça, o dia que eu não queria trabalhar, porque eu estava muito cansado. Eu não pedia, eu meio que obrigava que se chovesse, então chovia. E eu adorava ficar ouvindo a chuva e processando aqueles sons, aqueles ruídos matemáticos das notas musicais provenientes dos pingos de chuva. E já depois, esse mesmo Zé Leitor achou um emprego para mim, de trabalhar por uma quantia que seria paga a ele num supermercado, aonde eu seria o empacotador, o cicerone, o ajudante dos clientes empacotando. Naquela época não existia sacolinhas de plástico, eram umas bags, uns sacões de papelão, e a gente colocava a compra e punha no carro dos clientes. Eu trabalhava das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, e lá os donos daquele supermercado então exploravam o trabalho infantil, mesmo eles sendo pais de crianças também. E com a idade de para completar 14 anos, onde na época já tinha a lei que deveria fazer um registro dos funcionários, então a gente já ficava de sobreaviso. Quando vinha a fiscalização, a gente se passava por clientes e saía do supermercado e ia ficar enrolando lá na rodoviária velha até que a fiscalização fosse embora. Então a gente voltava lá, e se a gente quebrasse uma garrafa, um acidente, ou como uma vez eu fui acusado de ter sumido com o atum do cliente, porque eu tinha empacotado, e me foi descontado do salário uma lata de atum. E esse dinheiro que veio a menos no salário do seu Zé Leitor, então eu levei uma grande surra de cinta, sem o dever. Então nesse ambiente, já com os meus 10 anos, 10, 11, 12 e 13 anos, eu aprendi a ser homem muito depressa, que nem o Marvin da história. Eu, com 12, 13 anos, eu já levantava um saco de 60 quilos de batata do chão, colocava nas costas, ou eu abraçava aquele sacão de batatas e eu carregava sacos de 50 quilos nas costas. Eu era muito forte, trabalhava como um burro de carga já com 12 anos de idade, 13 anos. E aí, depois eu fui mandado embora do serviço porque eu já ia completar os 14 anos. Então daí ele passava a contratar pessoas a preços razoáveis a partir talvez dos seus 18, 19, 20 anos.
E aí, por eu já ter um certo conhecimento, alguma coisinha assim, eu consegui um emprego onde eu trabalho hoje, que é na eletrônica concertos de coisas eletrônicas. É isso, é isso. Isso já faz, eu tenho 43 anos, fazem quase 31 anos que eu estou trabalhando no mesmo local. Sem férias, sem direitos trabalhistas, agora eu tenho um MEI. E eu trabalho com isso. Nunca fui registrado a minha carteira de trabalho. Não consta nada. Nunca fui funcionário de ninguém. Legitimamente, apenas funcionário no esqueminha. Não é isso? É isso. E então eu vivi essa minha vida, ganhava relativamente bem por eu ser um bom consertador de coisas. E eu era uma pessoa que sempre fui obeso, gordo. E eu acho que devido a isso, então eu tinha muita vergonha das mulheres, apesar de sentir forte atração pelas fêmeas dos hominídeos Homo sapiens, mesmo pagando, barganhando a intimidade, eu não conseguia então manter intimidade com aquelas moças que cobram dinheiro. E eu vim vivendo essa vida, então eu já havia me acostumado, dizendo, olha, eu vou crescer, viver, ser um gordo alanhonho, tímido, recaído, recatado, cheio de bullying na escola. As crianças apertavam a minha teta de gordo e me chamavam de tetão, fedido, rego sujo, chupeta de baleia, nhonho com fome. E lá onde eu trabalhava era pior ainda, o ambiente de adultos, onde quase me violentaram sexualmente, mas devido ao ser muito forte, o homem viu que ele iria ser morto pela minha violência. Enfim, eu vim crescendo. Esse Zé Leitor judiava de mim até que ele era um homem alto, mais alto que eu, pesava 150 quilos. Um dia ele quis me bater, então eu levantei ele do chão, eu abracei e levantei como levantava os sacos de batata. E joguei no chão. E disse a ele, seu Zé Leitor, se você me bater de novo, eu vou quebrar as suas duas pernas. Eu vou aleijá-lo e você lembrará que fui eu que fiz isso todos os dias, então tome cuidado, porque apesar de eu ter apenas 12, 13 anos, eu sou muito forte. E era uma característica que me dava um certo status social lá no supermercado que eu trabalhava. De eu, uma criança de 12 anos, levantar um saco de batata de 60 quilos com a maior facilidade. Como se aquilo não fosse nada. Só que eu tive uma lesão muito grave, muito séria no músculo peitoral, onde inflamou todo esse músculo do tórax, tanto que eles nem conseguiam fazer um ecocardiograma, não passava, dava impressão até que eu não tinha coração. Mas aí eu tomei antibióticos, um médico, um japonês da USP, um cardiologista, detectou o problema. E eu sarei, mas continuei lá naquela vida de pobre, miserável do terceiro mundo,
o filho do sofrimento, do pai assassino e da mãe inocente, analfabeta, crescida no molho da pinga, do sofrimento, da dor do interior do São Paulo, nos meeiros de café, de trabalhos braçais em troca da alegria de beber pinga e picar o fumo e o cigarro de palha, só isso. Como provavelmente, se você é paulista pobre, essa é a descendência de vossa família também, a pinga e a pobreza. E tá bom por enquanto.